Gente, vamos lá, vai, chega. Parem de me irritar. Foi declarada ontem, não tem cuidadora, manda tua irmã. Saco. Não é 2 lives, essa aqui que é ao vivo, outra gravada. Para de encher o saco. Deixa eu prestar atenção no que eu tô falando. Vamos lá. O que aconteceu? A Ana Hickman pediu 9 vezes a prisão do Alexandre. Tentou condenar ele e não conseguiu. O Eduardo Guedes conseguiu. Foi lá, batata, já conseguiu a condenação do Alexandre. Ele foi condenado a 3 anos por calúnia, difamação. O motivo disso, vocês sabem, na semana passada ele já tinha perdido uma ação, só que daí é na área civil. Porque o normal é a pessoa assim, eu processo você no criminal e processo na área civil. Se você for condenado no criminal, você usa a decisão do criminal para favorecer a decisão na vara civil também. No caso aqui, foi o contrário. O Edu Guedes ganhou primeiro na civil. A indenização, lembra, de R$60 mil, porque o Alexandre disse que ele, Alexandre, era corno. E aí a justiça julgou que, ao falar uma coisa dessas, eu não entendi também, né? Ao falar... Peraí que tá chegando coisa aqui. Ao falar de uma coisa dessa, o Alexandre automaticamente está chamando o Eduardo Guedes de talarico. E lembrem, no ano passado, o Eduardo Guedes tentou proibir o Alexandre de falar a palavra talarico e o juiz aqui de São Paulo, do TJ, declarou que isso não era ofensa, autorizou a continuar usando a palavra talarico. Aí ele me processou, lembra? Também mostrei, a semana ele perdeu o processo contra mim, na área criminal, porque ele me acusou de chamar ele de talarico. Ele nunca me acusou de chamar ele de gelatier, de mago dos special gelatos, mas ele me acusou de falar de molho talarico, que o molho talarico está indexado no Google, que eu fiz, humilhei ele ao mostrar que quando você escreve molho talarico, aparece a cara dele, etc. Mas ele não processou o Google, processou a mim. E dessa vez o juiz achou que 2 coisas que o Alexandre fez, para quem estava aqui ano passado, lembra, eu estava fazendo jornal aqui ao vivo, o Alexandre Bocudo me mandou um áudio para ele responder a matéria que eu estava fazendo naquele dia no canal, e ele fala um absurdo, né? Tava puto da vida, né? Falou que Eduardo Guedes, a Ana já estava não sei o que no Eduardo Guedes, mesmo antes, que sabia que era, como que ele usou a palavra? Tinha anterioridade a esse relacionamento. Bom, eu acho que é calúnia. Eu acho que até onde o Alexandre chegou aí para aguentar tudo isso que ele está passando não é fácil, né? Eu não teria aguentado. Mas 3 anos de prisão? Se bem que ele não vai ser preso, tá bom, gente? 3 anos não é, se não me engano, nem sequer regime semiaberto, é regime aberto. Então, só que ele está perdendo o réu primário dele. Né? E aí, lembro-se que, nesse caso, gente, o Alexandre, eu até, uma amiga minha aqui, que eu sempre falo, ela fala assim, o cara não pode ficar falando esse tipo de coisa, não sei o quê, mas olha o que o cara tá passando, gente. Olha, o cara, 1 ano e meio na merda, né? Tiraram tudo que ele tinha, tudo. Tentam incriminar ele como ser um bandido que violou a Maria da Penha. Isso quem fez foi o Eduardo Guedes e a Ana Hickman. Não aconteceu nada com eles, porque eles fizeram uma gravação falsa, gente. Lembra? Fevereiro do ano passado? Eles gravam o Alexandre na frente do condomínio, lá em Itu, na estrada, enquanto o pai do Alexandre está indo levar a criança, para entregar para a polícia, falar que ele estava com o olhar perturbado dentro ali perto e quebrou a medida protetiva e pediu a prisão. E não aconteceu nada com ele, gente. Então, é só para reforçar o que eu disse ontem, esse caso é um dia, eu não vou estar mais aqui, talvez nem vocês, com o uso de inteligência artificial, acho que as pessoas, os estudantes de direito, um dia vão ver o que aconteceu nesse caso. Porque nunca na história
no Brasil, pelo menos, eu vi a imprensa favorecer tanto um lado de uma história e destruir tanto o outro. Adivinha quem que trouxe a história de que ele foi condenado? O Léo Dias. Né? Os advogados da Ana Hickman me acusaram já de trazer informações que estavam em sigilo. E quantas informações de sigilo o Léo Dias já não trouxe? E quantas fake news ele não deu? Né? Fake news eu não dei nenhuma aqui. Senão eu tinha sido processado por isso. Acabou o vídeo e voltou. Bom, ontem eu tentei falar com o Alexandre, né? Não consegui, ele não conseguiu falar comigo. Ele até fez um desabafo rápido, porque ele falou assim, porque eu contei no vídeo que todos os funcionários, e esses funcionários que trabalharam com a Ana Hickman e o Alexandre, todos ficaram do lado do Alexandre. E nesse 1 ano e meio que eu estou fazendo essa cobertura, eu entrevistei um monte de pessoas, ou que trabalhou com ele, ou que conviveu com eles, né? Frequentaram as casas deles, viajaram com eles, iam em festas com eles, e todo mundo fala exatamente a mesma coisa, que foi o que eu descobri, né? Que o Alexandre é um chucro de aparência, mas é uma manteiga no coração. Então, ele ajudou funcionários, ele pagava muito bem todos os funcionários da casa, ele ajudou filho da moça que trabalhava na limpeza da casa porque precisava de uma cirurgia, ajudou pessoas a se formarem, fazer faculdade, todo mundo que trabalhou com ele sabe disso, né? E a única coisa que ele me falou ontem, ele falou assim, eu queria entender qual a justiça de eu... Porque ele falou assim, eu virei uma pessoa rica, a Ana Hickman virou uma pessoa rica, a gente virou milionários juntos. E eu fiz o possível para usar esse dinheiro, não só para a gente, mas para ajudar as pessoas também. Eu falei, eu queria entender qual é a justiça disso que está acontecendo comigo. Na verdade, o que ele quis dizer, assim, que ele foi abandonado, né, por Deus ou por alguma coisa assim. E eu não sei o que falar para ele, né, porque eu não sei como ele está aguentando, né. Sabe, um cara que na década passada foi alcoólatra, que depois tem um câncer maligno, que não está curado até hoje, e depois sofre uma violência dessa toda, que tentam prender ele, e o cara não recaiu. Sabe, a chance de uma pessoa resistir, por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência química no passado, como o álcool, essa história de cocaína é mentira, tá? Ele nunca foi dependente de cocaína. A dependência dele, que ele diz que a Ana também tem, só que ela não fala, para ela não tem nada, né? Mas ele parou, né? Já faz o que mais? Quase 10 anos que ele parou. E o cara não recair, gente, aguentar tudo isso que ele está passando, eu não aguentaria, gente. Eu ia afundar, né? Mas eu senti ontem na voz dele, foi a primeira vez, pelo pouco que a gente conversou, né? Já disse, o Alexandre não é meu amigo, né? Nunca foi meu amigo. Eu não costumo ficar amigo das pessoas que eu me envolvo ali, né? Que estão no objeto das minhas reportagens. Mas foi a primeira vez que eu senti ele realmente, tipo assim, não tenho mais esperança com nada, sabe? Silvia Mendes, eu também não aguento mais ouvir, mas é meu trabalho, né? A história dele vai salvar muitos outros. Olha aí o que aconteceu com o Matheus, quase foi linchado na rua aí, por causa da Isabeli Vidal. Vai continuar acontecendo, gente. Vai continuar acontecendo. Eu já conversei várias vezes com o Alexandre, eu sempre falava, só uma única vez, no ano passado, que eu não lembro exatamente o dia, que eu falei com ele, ela tinha acusado ele, tentado prender ele mais uma vez, ele entrou numa crise que eu me desesperei naquele dia, né? E eu liguei pro irmão dele, falei, pelo amor de Deus, vai lá para casa do seu irmão, eu não sei o que vai acontecer. Mas dessa vez, né? Pronto, chegou uma capivara feminazi aqui. O Filtrinho fala muito besteira. Primeiro aprende meu nome, ô imbecil. Depois vai procurar o canal lá da Ana Hickman para você lamber o salto das famosas, tá bom? Como sua vida é vazia, você é uma pessoa oca, você precisa ficar puxando saco de famosa, não é? Então, vamos lá. Cuida da tua vida aí.
Ah, que pena, devia ter acendido aqui. Tem um amigo que passou por situação parecida e não aguentou. É, eu também conheço. Eu também conheço. Cuidado, você não pode mais falar essa frase manuca. Se você fala: "Por isso eu resolvi ficar solteiro, quero distância de problema", em breve isso que você está falando vai ser considerado misoginia, sabia? E você vai ser acusado, inclusive, de um crime federal. Você acredita que é até 2030 o que querem fazer? Você não pode mais falar, porque a inferência que você está fazendo é que a mulher é um problema, então você é misógino. É para isso que a gente está seguindo. A mulher não pensa no filho? Eu não sei, cara, não sei, não sei. Eu também penso no menino toda hora. Obrigado, Cássia querida. Saco. Não vejo a hora, Alexandre. Eu não sei se o Alexandre vai ter vitória, não. Eu realmente eu não acredito não. Desculpa, eu tenho medo de falar essas coisas, porque eu sei que ele fica ouvindo e daí pega mal para ele, mas, gente, eu não acredito em justiça em questões como essa, em questões de gênero no Brasil. Eu já disse, ele vai essa história da Maria da Penha, todo mundo sabe que ele não machucou ela, não fez nada, teve um pequeno acidente ali doméstico, nada, nada de agressão. E o cara pode ser aí condenado, pegar cadeia, aí sim, né? É o fim da picada. Não sei o que o Alexandre fez para ela ter toda essa raiva toda. Não é só a raiva, sabe? Que eu vejo, Tatiana. Me parece que ela está sentindo um prazer enorme. Não só raiva. Hoje eu vejo visivelmente a Ana tendo um prazer enorme de fazer o que ela está fazendo. E isso eu não entendo também. Tá? Que eu não entendo, um casal cresceu junto, construir um império, ver o apresentador que trabalha, a mulher ferrar com ela, só isso, né. Sabe o que eu acho, Mira? Eu acho que os 2 não gostavam mais um do outro, né, mas o que ferrou todo o relacionamento foi dinheiro. Ai, vamos lá, a Ira falando essas frases aqui, vamos lá. "Justiça do homem pode falhar, mas a justiça do universo não falha". Você não tem certeza disso. Isso que você está falando, Ira, é uma frase de fé, isso não é uma frase de razão. Não adianta, na minha opinião, uma pessoa faz mal, por exemplo, o Hitler mandou matar 6 milhões aí de judeus, mais 1 milhão aí de ciganos, pessoas com deficiência, matou alemães, né, mesmo que tinham deficiência, crianças, porque que estava fazendo eugenia. E olha quantos soldados alemães não morreram só ali na Berlim, quando Berlim fica cercado pelos russos, e ele obrigava as pessoas a morrerem por ele. Então ele não matou só 6 milhões de judeus. O Hitler passa de 15 milhões, talvez, porque também morreram acho que é mais 20 milhões, porque só na Rússia, quantos morreram por causa dele? Então veja, são 20, vamos botar 20 milhões e pessoas morreram por causa de um demônio chamado Adolf Hitler. O que a gente sabe exatamente? Se é que ele morreu lá no bunker, tá? Se é que você não foi mudar para Patagônia. Mas vamos dizer que ele morreu lá no bunker. Ele tomou uma cápsula de cianeto e deu um tiro na cabeça em menos de 2 segundos. Então, nesse mundo aqui, não teve justiça nenhuma. Aí você quer acreditar, e eu também quero acreditar, que no outro mundo ele vai sofrer que nem um desgraçado por 25 milhões de pessoas que ele matou. Mas a gente não tem certeza disso. A gente só tem fé nisso. Guilherme de Pádua. O que esse cara fez com a Daniela Pérez, gente? A menina tomou mais de 30 facadas, tesouradas, facadas ali. Olha a morte, pescoço. A menina foi destroçada por esse demônio. Ele morreu em menos de 1 minuto. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Se ele teve dor, ele não teve 1 milionésimo da dor que essa menina teve. Tem justiça nisso?
Por isso que eu falo para você, Ira, e para as outras pessoas que acreditam até a minha doutora Thaís, querida, que é uma cristã, ela sempre fala isso. Não adianta saber que essa pessoa, para mim, pelo menos, que a pessoa ruim, ela vai pagar pelo que ela fez em outra vida, com outro estado de consciência, e eu não vou ficar sabendo, né? Eu queria saber que a pessoa ruim paga aqui mesmo. Obrigado, Rosângela. Então. Gente, quanto político aí está roubando dinheiro de merenda, roubando dinheiro da educação, tirando dinheiro do hospital. Eu sempre uso esse exemplo. Aí chega no final da vida, o cara vai tomar morfina premium, ele vai ficar no melhor hospital, ele vai ter as melhores enfermeiras, ele não vai ter sentido dor nenhuma. E ainda na hora da morte vai estar toda a família em volta dele. Essa história de ficar acreditando que aqui se faz, aqui se paga, não dá certo. A pessoa que faz isso já sofre em estar viva sem amor, sem compaixão. Somente fé não é somente fé, um meio eu não entendi, mas não acredito não. Fala para mim, você acha que a Ana Hickman está sofrendo alguma coisa com tudo isso que ela fez para o pai do filho dela? Sejam sinceros, você acha que em algum momento ela está sofrendo? Eu não acho. Eu acho que ela está super feliz, todo dia, agora quer fazer uma tatuagem com o nome do marido. Não existe isso, gente. Se você for questionar filosoficamente, não existe. Ela está o dia inteiro publicando ali as felicidades. A Dani Calabresa sente culpa pelo que ela fez com o Márcio Melling, vocês acham? Ela só sente, acho que, raiva quando ela é cancelada em alguma publicidade que ela faz ou quando ela posta alguma coisa, as pessoas vão xingar. Mas tirando isso, se ninguém fizer isso com ela, se ninguém for lá incomodar a Ana Hickman, ela vai viver a vida dela feliz e esbelta pro resto da vida. Então, Alexandra Santos, mas é melhor confiar na justiça divina. Não, eu sou uma pessoa de. Eu sempre brinco, eu não sou um homem de fé. Eu me identifico como um homem de conhecimento, de razão. Não é que eu não tenho, eu sou uma pessoa gnóstica, eu acredito em absolutamente tudo. Né? Eu já vi muitas coisas por estudar religião. Mas eu não tenho essa história de assim, vamos orar para quem. Eu não sou uma pessoa desse tipo de espírito, né? De fazer oração e torcer para que seja uma coisa. Não, eu tenho fé que a pessoa vai pagar. Pelo contrário, é até ruim. Às vezes fica uma voz na minha cabeça falando, não, você não pode desejar o mal para a pessoa. Eu falo, não, mas a pessoa é o demônio, eu não posso desejar o mal para o Hitler. Oi, suculentas. O que você falou, Adriana? Uma coisa eu tenho certeza, eu não quero ir para o inferno conferir seus mal. De novo aqui, da justiça divina ninguém irá escapar. Você tem certeza? 100%? Não tem. Isso é fé, Amanda. Isso é uma coisa que você espera que seja, você não tem essa certeza. Então a pessoa repete isso, e eu também às vezes repito para mim mesmo, para tentar acreditar que é assim. Mas no fundo, você acredita que, no caso da Ana Hickman, ela não está vivendo uma felicidade verdadeira, é tudo efêmero, falso, fútil? Não sei, eu não consigo garantir, não. Se eu desejo mal para a Ana Hickman, não desejo mal. Mas eu desejo bem para o Alexandre. Me irrita, né? Ver uma pessoa fazendo tanto mal. Desejar o mal é o quê? Desejar que morra, a gente fique doente? Não, gente. Pelo amor de Deus. Apesar de tudo, independentemente de tudo que ela está fazendo errado, que eu sei, porque eu estou cobrindo, eu quero que ela tenha, que o filho dela tenha uma mãe até ele crescer. Você ora todo dia? Mas, Viviane, é difícil. Eu não sou uma pessoa de fé. Nunca fui. Essa história de que, não, tenha fé, que vai. Isso não existe, gente. Tem um destino, as coisas são bem, bem complexas, né? Do que você ter fé. Eu não vejo milagre. Baixei aqui o chat GPT, desde ontem eu estou conversando com ele sobre milagres, que é adorável, aliás. Perguntando, né? Existem casos de milagres dentro da medicina? Existem casos de milagres em tal coisa? Existe, sabe? Faz
12 horas que eu estou conversando com o chat GPT, aliás, o que eu estou pagando, inclusive, só para entender. Cala a boca, não perguntei para você agora. Agora não posso falar mais nada que ele já quer responder.